Olá, pessoal, bem-vindos ao Brasascast. Hoje nós estamos aqui com o Peter, nosso co-host. E a nossa convidada de hoje é ela que já foi professora, diretora e atualmente é a mais nova franqueada do Brasas Asa Sul em Brasília, Bruna Coelho. Seja muito bem-vinda, Bruna. É um prazer receber você aqui para bater esse papo com a gente, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória no Brasas. E, então, tem mais ou menos uns 10 anos que a sua trajetória aqui no Brasas começou. E conta pra gente um pouquinho dessa história, como você chegou até aqui, nessa posição que você tá hoje. Primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite. É realmente uma honra estar aqui com vocês hoje, estar aqui no Rio, principalmente, né, quando a gente fica meio longe, lá em Brasília, a gente fica, tô louca para ir pro Rio. Então, realmente chegar aqui é uma emoção mesmo, assim. Muito obrigada. Bom, 10 anos, 10 anos atrás, eu tenho 32, então foi assim, Novinha. eu sinto como se fosse em 89, então a gente fica realmente sentindo que muito tempo passou, muita coisa passou, então eu comecei no Brasas, na verdade em Brasília são 3 filiais, né, eu comecei na filial de Águas Claras, porque eu morava lá, e aí eu fiz meu treinamento lá. Fiquei alguns anos, depois eu me mudei para a Asa Sul e fui trabalhar com a Cristina, né, que era a franqueada da Asa Sul. E aí fiquei com ela alguns bons anos, evoluindo, né, dando aula de tudo quanto é jeito, de kids, a conversação, botando. E passei por vários processos lá também, né, muita coisa, muito aprendizado. Não só profissional, mas também pessoal, né, assim, principalmente porque a Cris, ela sempre trabalhou isso em todo mundo dentro da unidade, né? Então, assim, com muito amor e carinho, sempre, e profissionalismo, lógico, né? Mas trabalhando isso muito forte em todo mundo. E eu sou até suspeita para falar, né? E aí depois eu tive que me mudar novamente, e aí eu fui trabalhar na unidade do Sudoeste com o Pedro e o Cadu. E aí fiquei um tempinho lá com eles, meninos maravilhosos, incríveis. Chamo de meninos porque são novíssimos, né? Mas E aí, depois a Cristina me chamou para voltar para a Asa Sul como diretora, que a gente já tinha trabalhado há um bom tempo junta, né? E aí eu fui para a Asa Sul como diretora e tive uma experiência bem maravilhosa, assim, bem intensa e maravilhosa. É engraçado porque todos os professores que a gente tem entrevistado aqui, eles, quando falam sobre o treinamento dos professores, eles falam que é uma experiência indescritível, né? Só quem viveu sabe. E conta um pouquinho de como foi esse momento pra você. Teve algum momento do seu treinamento que foi muito marcante, que você lembra até hoje? Alguma curiosidade? Olha, tem. Tenho 89 anos, mas realmente é muito intenso. Eu acho que a palavra do treinamento é intenso, é intensidade. Porque o treinamento, além do choque da metodologia, do método, né? Que você precisa pensar muito rápido. O nervosismo, assim, acho que faz parte de tudo. Para você ter noção, eu lembro de um drill que eu apresentei, que era do Book One. E eu lembro da tensão, eu lembro de olhar para ele, para preparação, olhar para todo mundo e ficar, meu Deus, como é que vocês conseguem fazer isso? Todo dia. Todo dia, várias vezes por dia. Então, eu lembro de preparar o drill e apresentar, eu lembro do drill, literalmente, e abrir o livro e olhar aquilo. E eu acho que o ponto principal é a intensidade mesmo. Você, além do nervosismo, lógico, né? Assim, porque não é simples ser professor do Brasas, inclusive um beijo, professores do Brasas, né? São os nossos heróis. Maravilhosos. Eles fazem isso aqui ser o que é. É verdade. Inclusive, amo vocês, professores de Brasília, todos vocês, lógico, né? E, enfim, foi um momento muito intenso. Então, o treinamento, além do choque e da possibilidade de você ser, assim, porque eu acho que ser professor do Brasas não é simples, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, muito maravilhoso, tudo que a gente consegue fazer como professor do Brasas. Então, a gente tem um gosto disso no treinamento. É porque o treinamento você vive várias emoções em um mês, né? São muitas coisas. Então, eu imagino realmente que deve ser um nervosismo, uma ansiedade. Porque, querendo ou não, você está aprendendo, mas está sendo avaliado também, de certa forma, né? Então,
Como é que você lidava com esse nervosismo? Você tem alguma técnica, alguma dica? Olha, eu aprendi, além de rezar, né? Você entra ali já rezando e fala, meu Deus, mas principalmente respirar bastante. Porque se você for olhar, eu acho que a maioria das pessoas, a maioria dos professores hoje também, assim, toda vez que você vai entrar em sala de aula, é um nervosismo. Pode ter 15 anos de brasas. Sempre que você entra, dá um friozinho na barriga, que é muita coisa, é muito completo tudo, né? Então, você ser um professor brasas, eu acho que é isso também. E sempre foi respirar. O jeito de lidar com o nervosismo é respirando. Então, respirar bastante fundo para ver se... E vai. Aí eu acho que isso funciona bastante. Aprendi com brasas, na verdade. Aí você falou do friozinho na barriga quando você entra em sala. Qual foi sua primeira turma e como é que foi esse momento de primeira aula? Passou no treinamento, aquele primeiro sofrimento grande, conseguiu emprego, turma. Olha, eu lembro que eu peguei um Book One 5 times. Entrou já. Já entrei assim, com o pé direito, né, dentro da sala. Nossa, e era assim, uma turma gigante. Cobria a sala toda, né, que a gente falava. E era assim, primeiro dia de aula, nossa, e você entra assim, hi guys. Ninguém se conhece, eles estão aprendendo ainda, eles também têm que se adaptar. Estão se conhecendo, né? Adequar, né, ao método, enfim. E você também tem que entrar com postura, né, de professor e tal. Então, foi um grande desafio, mas eu lembro o tanto que foi um privilégio também dar aula para um 5 times. Já entrando como trainee, né? Porque isso me deu muita experiência, me deu confiança, me ajudou a evoluir com o método também, porque você tá ali todo dia, né? Crash course de brasa. Sim, nossa, com certeza. E você precisa disso. Além do que, também, eu acho que é essencial, faz parte da evolução do professor assistir aula, né? Então, ao mesmo tempo que eu estava ali dando aula 5 vezes, eu estava assistindo a aula dos professores experientes e foi uma experiência, sei lá, sensacional. Eu acho que... E eu acho que o Prime Times, né, ajuda a criar uma conexão ainda maior com a turma. Nossa. Porque você tá ali todos os dias, não é só 2 vezes na semana mesmo. Só para explicar também, para quem não é do braço, o nosso 5 times são 5 aulas por semana, então é de segunda a sexta, 1h30. 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 Então, assim, é literalmente uma imersão no ambiente do Brasa ali para aprender inglês. 1 ano e meio faz o curso completo, né? Então, assim, num 5 times e na sua vida de professora, né, que a gente está aqui falando, qual era o seu livro favorito para dar? Assim, quando chegava nesse, era a zona de conforto, você sabia que esse... Ai, do coração mesmo. Do coração, aquele lá do coração. Book 5. O mesmo do Bill, né? Foi a mesma resposta que o Bill deu aqui. Ai, que Não era. Não, a aluna não era uma pai, exatamente. Geralmente é um terrorzinho, né, para os alunos. É um mas terrorzinho. não sei, é tão gostoso da Book 5, eu adoro. Nossa. O legal do Book 5 é que tem muito conteúdo, né? Você aprende muita coisa nova no Book 5. O Book 5 dava para dividir em 2 livros. Fácil. Total. Mas também dá para ver a evolução dos alunos com o Book 5. Ali é um clique. Nossa, você vê assim uma evolução, você olha para o aluno no final do Book 5 e você fala, uau, que incrível. É lindo. Nossa, dar aula do Book 5 todo dia. Nossa. Era assim, você já chegava, faça chuva, faça sol, já tava lá com o maior sorriso do mundo, de orelha a orelha. E você falando assim, né, do dar aula, da sala de aula, dá pra ver que você tem um brilho no olho. Em 2019, você deixou, né, a sala de aula e passou a assumir a direção de uma unidade. Como que foi esse momento de transição, de deixar a sala de aula para poder começar uma função de gestão? Eu acho que, antes de tudo, o diretor, ele é professor também. Sim. Né? Então, a base do diretor é ser professor. Mas essa transição, ela não é fácil, né? Porque você começa a assumir responsabilidades bem diferentes. Eu não diria difíceis, mas... Lógico que é difícil, mas bem diferentes do que é ser um professor. Muda muito. Demais, demais. E tem um momento até que você fala assim, queria dar uma aula. Queria entrar no Book 5. Ninguém vai faltar hoje não pra eu substituir. Assim,
queria entrar num Book 5 agora, mas realmente é desafiador, porque você precisa encarar diversas situações ao mesmo tempo, e totalmente diferentes do que é ser um teacher, né? Mas foi uma experiência, assim, maravilhosa. Essa transição foi muito gostosa, principalmente porque quem me ensinou tudo que eu sei hoje foi a Cristina. Então, eu sou, inclusive, um beijo enorme para você, Cris. Eu sou suspeita também para falar sobre a Cris, né? Somos todos. É complicado, né? Mas ela me ensinou tudo que eu sei, e com todo amor e carinho e profissionalismo, o máximo que ela podia. E isso fez essa transição ser bem mais leve, né? E extremamente forte para mim. Eu acho que quando um professor sai daquele mundo, né, de sala de aula e preparação, você tem um foco ali, né, um objetivo, e você muda para a gestão, você vê o negócio de cima, né? Você vê todas as áreas dentro e fora do Brazos, então, cenário econômico. E como elas se correlacionam, né, dentro do Brazos e dentro da sala de aula também, como tudo influencia, né, o andar da carruagem. E como coisas externas influenciam, coisas internas influenciam, e como a gente tem que ficar super atento, né, a tudo e a todos. E você teve uma mentora, né, que a gente ficou com ela durante 30 anos. Pois é. Como franqueada lá em Brasília, era uma líder pra gente interna no Brazos, né, era uma pessoa que eu sempre parava para escutar, a gente tinha altos papos. Sim. E ela sempre foi uma pessoa muito verdadeira e sempre passava sempre a opinião dela, que a gente gostasse ou não, mas ela sempre passava, e para mim era sempre um ponto de vista que eu sempre levava muito em consideração. E hoje você tá ali como gestora, né? Então, assim, levar esse legado adiante pra gente é super importante. Eu acho que Brasília é uma referência em franquia. Quando a gente pensa em franquia, a gente sempre fala de Brasília como referência, né? Pro Brazos como marca. E como você vê esse desafio, né? Você está entrando agora, já tem 2 franqueados que têm mais tempo com você, mas você está num ambiente muito bom, muito propício, né? Que o Brazos tem muita força. E quais são os desafios, né, 23 em diante aí, que você enxerga como franqueada? Eu acho que a palavra em Brasília, que eu, logicamente, sou extremamente suspeita para falar, mas eu acho que a principal palavra lá em Brasília é o amor que a gente coloca dentro do Brazos. Lógico, com dedicação e carinho, profissionalismo e cuidado, mas principalmente o amor que a gente coloca todo dia. Você vê absolutamente todo mundo que trabalha ali, desde da Ivanilda, da limpeza, o professor mais antigo lá, que é o Mike, com um amor absurdo em tudo que a gente faz. Então, eu acho que essa é a palavra que mais é mencionada ali dentro, né? Que a gente mais leva em consideração. Mas eu acredito que para esse momento, né, tanto do Brazos Brasília quanto da história do Brasil e tudo que a gente está vivendo em vários setores, eu acho que o principal desafio hoje que eu preciso, e todos nós precisamos aprender, é aquele chamado people skills, né? É importante a gestão, o gestor perceber, eu vejo como extremamente importante, o que é ter uma sensibilidade com as pessoas que trabalham com você, né? Você ter o cuidado com elas, entender que muitas vezes a gente passa muito mais tempo no Brazos do que dentro de casa, né? Muito mais do que dentro de casa. A gente sabe. A gente dorme 6, 7 horas por faz a conta, ferrou. Inclusive, um beijo, meu amor, desculpa, eu chego em casa, linda, a vida inteira no Brazos, chego em casa, então, no Brazos e tal. E continuo falando sobre o Brazos, porque faz parte da gente, faz parte do nosso dia a dia e faz parte de tudo, né? Mas principalmente, voltando ao People Skills, eu acho que é ter essa acessibilidade do quanto as pessoas são importantes e como que a gente precisa cuidar delas, para que elas estejam bem, confortáveis, tranquilas e seguras no ambiente de trabalho, para que isso faça parte da vida delas e que elas tenham prazer e amor por estar ali. Então, acho que esse é o maior desafio hoje em dia para a gente conseguir cuidar de todo mundo, de fato, e, consequentemente, ter uma qualidade de serviço, né, com os nossos clientes, enfim, a melhor possível.
A gente tá falando muito aqui da Bruna do Brazos, né? Porque é um pouco inevitável. Mas eu queria saber um pouquinho sobre a Bruna Coelho. Me conta... CPF. Exatamente. Conta pra gente uma curiosidade sobre você. Você sempre quis ser professora de inglês? Ou as coisas foram acontecendo? Como que você soube do treinamento do Brazos para professores? Olha, não, eu nem sempre tive o objetivo lá nos meus 89 anos, com 22 anos, né, 21. Em Brasília, né, a gente tem contato com alguns órgãos, né, a maioria das pessoas são servidores públicos, então eu tinha uma fascinação, assim, pelo Itamaraty, eu queria ser diplomata, e por isso que eu fui, assim, um pouco pro inglês, fui estudar e tal. Mas quando aconteceu o fato de ser professora do Brazos, aí já não teve nada para diplomacia, não, assim, conquistou muito meu coração, eu me apaixonei, e assim, é isso que eu quero mesmo. E aí eu fui a fundo. E como você ficou sabendo do treinamento? Olha, foi uma maracutaia, assim, né? Na verdade, eu já estava com minha esposa, na verdade eu namorava com ela. E aí, uma amiga dela conhecia a franqueada de Águas Claras. E aí falou que ia ter um treinamento, porque ela ficou sabendo. Falei, olha lá, vamos lá, né? Vamos lá ver. Quando cheguei no primeiro dia, nossa senhora. Falei, uau, ok. O que tá acontecendo aqui? Foi. Então foi assim, fulano que falou de fulano. E aí eu cheguei lá e foi só apaixonando ao longo do tempo. E eu soube que você gosta de pintar. Conta pra gente como que surgiu esse hobby, como você descobriu essa paixão aí. Olha, foi num momento bem louco na pandemia, né? Quando, na verdade, eu sempre tive uma influência da minha mãe, porque ela é ela é servidora lá em Brasília, hoje aposentada, se divertindo, né? Mas ela sempre teve essa veia artística. Então, acho que eu sempre tive um olhar para isso. Mas aí, quando eu comecei do nada, falei, vou tentar. E aí, hoje eu pinto tela. Legal. Mas ficam dentro de casa, gente. Não tem exposição nenhuma, tudo bem. Podia fazer um Art Zone com as suas telas. É uma ideia. Eu acho que Eu acho válido. vale fazer igual faz lá na ilha, uma mega exposição. Olha aí, imagina só como é que vai ficar isso. Gente, boa ideia, vou até anotar. Uma boa. Mas a gente às vezes toca também na questão de saúde mental e você falou, né, a gente passa mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar. E você vê a pintura como o seu hobby que você desliga, porque a gente precisa desligar a cabeça e a gente como dono, são raros os momentos que a gente desliga a cabeça, né? Então, assim, o que você faz para dar essa desligada do... Então, eu tenho todo um ritual, né? Eu sento na minha mesa, separo os materiais, bem com toque mesmo, assim, tudo bem alinhadinho, bonitinho por tom, aquela coisa bonita, 2 canecas ali para fazer o pincel e alinhadinho. E aí eu coloco uma música e coloco, enfim, o papel, a tela, as coisas e vou pintando. O que vier na cabeça, assim, geralmente é relacionado a mais paisagens, né? Aí fica tocando uma música, então é realmente um momento de relaxamento, assim, um ritual. É bem gostoso, recomendo, inclusive. Mas você fez aula ou foi... Não, eu fui... Do talento natural? Nossa, muito obrigada. Sinto até... Não, mas eu olhei alguns vídeos no YouTube para saber também o que eu preciso colocar de água ali, que é aquarela, né, watercolor, e fui. Hoje eu tô muito chique, né? Fiquei feliz fazendo isso. E eu ainda desenhando a minha bonequinha de... Que meu filho fala, papai, que horror. Papai não tem essa habilidade. Mas é tudo possível de se desenvolver, recomendo. E prática ajuda também, né? Óbvio que as pessoas têm talentos naturais, como o Peter mencionou, mas a prática também ajuda, né? Você a aprimorar. Ah, sim, com certeza. Tem que ter uma prática. Mas é importante não colocar como uma obrigação. Porque senão deixa de ser um hobby. Exatamente, não é uma obrigação. Então você não tem que se cobrar, né? Tá ali no interesse, quero fazer agora, não quero. Enfim, é igual ler um livro, né? Você vai ler quando você tem essa vontade, enfim, se interessa pela história. Da mesma maneira.
Você vai aprendendo as técnicas aos poucos, com prática, com aquele momento de estar lá fazendo isso. Bruna, uma coisa que a gente sempre tem perguntado para os convidados que vêm aqui, né? Porque a gente entende que numa trajetória, tanto pessoal quanto profissional, existem pessoas que nos marcam, né? Seja por ter nos ensinado, nos incentivado, motivado. E a gente queria saber quem é essa pessoa ou pessoas na sua história. Olha, eu diria que na minha história não é uma pessoa só, né? Eu acho que toda trajetória tem um grupo de pessoas que influenciam a sua vida, que te ajudam, Eu acho que meus pais, né, sempre lutaram muito para que eu tivesse uma educação boa, né? Saíram de um local difícil, de vidas difíceis, e que fizeram sempre tudo. Fico até um pouco emocionada de falar, assim, que quando a gente pensa, né, nas dificuldades e tudo que eles passaram, não foi fácil. Tem problema. Então, eles são pessoas sensacionais que muito jovens, desde muito jovens, tentaram lutar muito na vida, né? E fizeram de tudo para que eu e meu irmão tivéssemos tudo que a gente queria, tudo que eles podiam dar. Acho que a próxima pessoa, inegavelmente, é a minha esposa, a Cristina. A gente fala Cristina, né? Calma, eu vou explicar. As duas Cristinas, Cris Brazas e Cris, a minha esposa, que foi e uma pessoa que, desde sempre, desde que ela me conheceu, foi extremamente incentivadora na minha vida. Ela sempre falou, vai lá, vamos lá, pegou minha mão, não, vai dar certo, vamos dar conta, o que a gente tem que fazer? Pegava, assim, uma lista, tem que fazer isso, bora? Vamos. Então, ela sempre trouxe o maior apoio que eu podia ter, até hoje, né? Beijo, amor. Calma. E, principalmente no Brazas, a Cristina do Brazas, que foi uma pessoa que me ensinou tudo, absolutamente tudo, e que me deu a base de conhecimento, de puxões de orelha necessários, profissionalismo. Mas é necessário, né? É aí que a gente aprende com, enfim, problemas e situações e das quais que a gente não sabe lidar na hora, né? Mas que são necessárias acontecerem e que dão pra gente toda a força e base que a gente precisa. Então, acho que essas pessoas, principalmente, foram extremamente necessárias e ainda são. Que até hoje eu ligo pra Cristina, por exemplo. Nossa, e a gente se fala e a gente tem essa comunicação. Então, todos eles fizeram e ainda fazem e vão fazer parte dessa trajetória. Não teve como não chorar, gente. Como é que vocês fazem isso? Acaba que todo mundo tem um momento. Todo mundo se emociona um pouquinho. Bebe um gole d'água, até um tempinho. O Adriano dá uma meditada aí rapidinho no nosso break. Mas a gente gosta de perguntar também se você tem algum livro que você leu que te ajudou muito nessa parte também de gestão ou de vida mesmo, né? Olha, eu tenho alguns, né? Na verdade, eu não acho que eu não tenho como falar somente de falar um livro, né? A gente vai lendo, acho que de acordo com a nossa vida, né? Com a fase de vida, com o momento. E livro é uma coisa assim, eu acho que tão pessoal, né? Às vezes o que eu gosto, você não gosta de ler. Mas eu acho que principalmente experiências de vida e o que você vai buscando aprender e ler ao longo das fases da sua vida. Porque o que eu li aos 25, hoje aos 32, eu não leio mais ou não me serve mais, né? Então, eu acho que é um pouco complicado talvez citar, né? Mas eu acho que realmente vai depender da fase, né? E procurar realmente o que você gosta, né? É isso. Bruna, então, para finalizar, a gente quer saber se você gostaria de deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente, ou então mandar um beijo para sua equipe,
amigos. Sinta-se à vontade. Passou tão rápido, né? Pode ficar. Nossa! Olha, acho que duas coisas importantes, né? Quem assistir que não for do Brasas, venha, você vai amar isso aqui. Isso aqui é até difícil descrever, assim, o que a gente vive, sente, passa dentro do Brasas e é realmente uma família, né? É muito sério e forte isso. E eu queria mandar um beijo pro pessoal amado de Brasília, né? Asa Sul, amo vocês, todos vocês, meninas da secretaria maravilhosas, a administradora Muriel, a Ivanilde da limpeza, todos os professores sensacionais que compõem esse time, essa família. Amo vocês são simplesmente tudo dentro do Brasas. Obrigada por tudo. E olha, em forma de agradecimento pela sua vinda, a gente tem um presente. Nossa, gente. Na realidade, é um mimo. Amor, que gracinha. A gente espera que você goste. Gente, ai, que amor. Obrigada. É um mimo em agradecimento. Muito obrigada, Bruno, por ter topado participar aqui com a gente. Foi um papo super legal. Ótimo. Uma honra. Foi Obrigada ótimo, mesmo, gente. Imagina, obrigada a você. Gente, é isso então. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que em breve esse papo vai estar lá. No Spotify e no YouTube BrasasCast. Então, sigam e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação, tá bom? É isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.